E no júri? Se eu tenho 2 réus no júri e apenas um deles vai para julgamento em plenário, isso acontece muito. Eram 10 corréus. O juiz dividiu o plenário. O primeiro corréu que foi, o tribunal, o júri, entendeu que houve uma desclassificação. Presta atenção. O cara estava respondendo por homicídio, eram 10 réus respondendo por homicídio. Quando o primeiro foi levado a júri, o tribunal, o conselho de sentença, entendeu que aquele processo não era caso de ser levado a tribunal do júri. Era caso, sim, de desclassificação. Entendeu que aquilo foi uma lesão corporal seguida de morte. E presta atenção numa coisa. Sempre que você pede desclassificação no tribunal do júri, o jurado não julga se é uma lesão corporal seguida de morte. O que o jurado julga é se aquele crime é ou não de competência do júri. Quem vai dar a definição fática depois é o juiz, tá? Ele que vai falar qual é o crime que ele vai desclassificar a conduta. Beleza? Ele que vai falar isso. Levantaram uma questão até interessante, fugindo um pouquinho, abrindo um parênteses aqui na nossa aula, que foi a seguinte. Rodrigo, se é uma nova definição fática, se mudou todo o dolo daquele crime específico, se o promotor falou que ele tinha o dolo de matar e agora o dolo é de lesionar, o que muda, tá? É uma lesão seguida de morte, então a intenção de matar era um préter-dolo, não tinha essa intenção, né? Era uma culpa, era um dolo seguido de culpa. O juiz pode fazer essa desclassificação. Essa é uma coisa interessantíssima, tá? Que eu não tenho uma resposta fechada para você. Porque imagina que se muda aqui o delito. Não é só um crime de lesão, porque ele não teve nem culpa do cara ter morrido. O tribunal reconhece isso, ou o juiz reconhece isso. Ele pode desclassificar de um homicídio para uma lesão? E aí? Eu acredito que não. Ele teria que baixar o processo para o promotor oferecer nova denúncia, tá? Porque é uma nova capitulação fática do crime. Então, essa é uma pergunta para ficar um tema mais complexo. Vamos fechar o parênteses e vamos voltar aqui para o nosso caso. Então, imagina que dentro de um crime de júri, tá? O primeiro corréu, ele é desclassificado. E aí? Essa decisão pode ter efeito extensivo para todos os corréus e os 10 serem julgados pela desclassificação que ocorreu? Ou não? Tem que prevalecer a soberania dos vereditos, ou seja, tem que prevalecer a decisão do júri, do conselho de sentença. Então, todos os 10 vão ter que ir para júri, cada um vai ser julgado de uma forma. Duas correntes. A primeira fala o seguinte: a soberania dos vereditos, prevista lá na linha A do artigo 37, do inciso 37 do artigo 5º da Constituição Federal, soberania dos vereditos, não pode ser maculada. Então, por isso, cada um dos corréus vai participar de um júri diferente. Essa é a pior das correntes para nós, tá? Corrente favorável, corrente massa, corrente favorável. Qual que é? A de que a soberania dos vereditos está em reconhecer se aquele crime é ou não de competência do tribunal do júri. Uma vez que o conselho de sentença diz que aquele não é de competência do tribunal do júri, não pode outro conselho de sentença julgar de forma diferente, porque aí sim não estaria sendo respeitada a soberania dos vereditos. Porque neste momento do júri, os jurados não julgam o réu especificamente. Eles estão analisando se aquilo é ou não de competência do tribunal do júri. E quando eles entenderam que aquilo não é de competência do tribunal do júri, não se pode fazer outro júri para que seja decidido a mesma coisa, porque aí sim você estaria quebrando a soberania dos vereditos. Porque o primeiro veredito foi soberano em dizer que aquele não é um processo de tribunal do júri. Olha que coisa interessante. Então, eu que estou defendendo um corréu, posso entrar com habeas corpus, por exemplo, e pedir a extensão do meu efeito. Tá? Eu preciso que seja feita a extensão do meu efeito para um outro, para que meu réu não seja julgado pelo tribunal do júri, por exemplo, para que seja desclassificado, assim como foi para o primeiro. Olha que coisa interessante, tá? Rodrigo, mas você pode me dar exemplo de jurisprudência disso? Posso, e eu quero que vocês anotem aí. Vou colocar aqui para vocês, poderem anotar, 2 HCs. Um é um recurso especial, tá? E o outro é um HC do STJ, os dois, tá? Esses dois casos que eu vou mostrar para vocês agora, eles são de racha. Os dois são de racha, tá? Tá aí na tela, para você que tá no YouTube, tá aí na tela, tá? Aparecendo para você aí, para não ter que ficar falando o nome. Então, o STJ no RESP 1.306.731 e o HC 67.383 de São Paulo. Os dois estão no STJ, foram decididos pelo STJ, tá? O que fala? Anota aí, vou dar um tempo para você anotar. Se você não anotou, depois você pausa aí e anota, tá? Então, 1.316.731 e aqui embaixo, 67.383 de São Paulo. Os dois sobre racha. Então tá, o que esse julgado fala, tá? Ele entendeu que o primeiro réu foi julgado e o tribunal
o conselho de sentença entendeu que não era um crime doloso, era um crime culposo, o racha. Isso foi feito, então, um efeito extensivo para o outro co-réu que não tinha sido julgado junto. Porque se ele entendeu que o fato do réu dirigir o carro num racha e matar alguém é uma conduta culposa, não é uma conduta dolosa, isso tem que ser estendido ao co-réu, porque a situação fática é a mesma, tá? Que é ter matado alguém dirigindo um carro durante uma corrida, durante um racha, tá? Olha aqui, ipsis literis, tá? Entre aspas aqui, vou ler aqui um pedacinho. A ausência de ofensa à competência do tribunal do júri, considerando-se que a decisão que beneficiou o co-réu, desclassificando o crime a ele imputado, de delito de homicídio tentado para lesão corporal grave, foi proferida pelo Tribunal Popular. Esse pedacinho que eu li aqui é do segundo, tá? O primeiro, essa questão de homicídio culposo e homicídio doloso. O segundo foi essa decisão que tirou de ser um homicídio tentado para uma lesão corporal grave, beleza? Isso foi a diferença aqui dos dois, tá? Desses dois julgados.